Boa noite, amigos. Eu recebo hoje um amigo muito querido de muitos anos, que foi meu colega no Banco do Brasil, foi meu colega no Diário de Pernambuco. Ele era José Adalberto Ribeiro, agora é José Adalberto Tossi. Por que mudou o nome, Zé Adalberto? Foi um heterônimo que eu criei, faz de conta que é só para heterônimo, né? É um nome de fantasia. Aí o pessoal já está imaginando que eu sou escritor russo. É ligado a Putin, né? Não, Putin, Estão ligando Putin é a Ué. Ucrânia, aí espero que não imagine que eu sou a favor de Putin, eu sou mais a Ucrânia. Ô, Adalberto, você foi um colunista político de muito sucesso. Quantos anos no Diário de Pernambuco? Olha, diário 20 anos, 20 anos e 15 anos na coluna política. Então eu saí acho que em 95 por aí. Eu vinha desde a anistia, aquele tempo de anistia, abertura e tal, e sobrevivi até 95. Saudade desse tempo? Olha, você principalmente, você alcançou o apogeu do diário, da fase impressa do diário e do jornalismo impresso no Brasil e em Pernambuco. O diário era o líder e foi o apogeu. Você é símbolo sempre foi símbolo e hoje mais ainda símbolo do diário. E naturalmente que aquela época foi marcante, foi marcante. Eu acredito que foi muito. Eu sou grato pelo minha trajetória, pela minha participação no diário, porque eu me tornei conhecido, exercitei o jornalismo da maneira como eu mais pretendia, eu deixei minha marca, o meu estilo, essa coisa. Ainda hoje muitas pessoas fazem referência ao meu nome e eu sou grato por isso, porque isso abriu portas e me fez, consolidou a minha presença no jornalismo e na comunicação desde então. Daí é que eu, agora, além de jornalista, eu estou sendo escritor também. E você mora na Montanha da Jaqueira, o que é isso aí? É outra fantasia que eu criei, que eu moro na Rua do Futuro e sou frequentador do Parque da Jaqueira. Aí eu criei essa imagem, digamos, de Montanhas da Jaqueira. E o pessoal tem gente até que me pergunta se existe montanha lá. Eu digo que existem montanhas imensas, altíssimas, altíssimas. As montanhas na nossa imaginação, né? E lá é um espaço maravilhoso, espaço de saúde, a pessoa de saúde, de convivência, hoje diz que chama-se espaço de convivência e de saúde também. Aquilo é pura saúde, né? O camarada caminhar, fazer práticas, exercícios, isso é muito positivo. Agora, você não abandonou de ver jornalismo, que escreve crônicas para a Folha de Pernambuco, né? Folha de Pernambuco, toda segunda-feira. Toda segunda-feira. Hoje tem um artigo meu na Folha de Pernambuco. Qual é o critério que você tem para escolher os temas? É muito diversificado, né, os temas das crônicas. Olha, minha pauta é política. Naturalmente que a política, a cada semana, hoje, saiu o meu artigo hoje. Eu falei sobre assuntos locais. Uma derivação dessa questão de cheias, inundações, déficit de moradia, que as pessoas vivem nessas condições terríveis de carência nas periferias, nos morros, situação de insegurança, enquanto nós sabemos que no centro, naqueles bairros centrais, existem os prédios, os prédios desocupados, né? Principalmente os pavimentos superiores. Então, imagino eu, sem ser urbanista, mas imagino que caberia aos gestores públicos, aos órgãos públicos, fazer um grande plano de habitação para revitalizar aquele bairro, deslocar, ocupar. De que adianta? Imagine o seguinte, eu fiz uma pergunta hoje. Imagine que você seja o proprietário de um imóvel ali na rua 1º de Março ou no bairro do Recife. Desocupado, tem que pagar condomínio, tem que pagar IPTU, fazer o quê? Então teria que fazer um grande plano junto com os governantes aí, prefeito, governador, entidades de classe, entidade de moradores, para acomodar essas pessoas nessas áreas desocupadas atualmente do centro da cidade. Agora você, quando escreveu no Diário de Pernambuco,
Dava uns apelidos às pessoas, né? Eduardo Campos do Olho Verde, Dudu. Brisa que não alisa, como era a história? Dudu era aqueles olhos verdes que eu falava, o Dudu, aqueles olhos verdes, de Brizola era o Brisa que não alisa, iam surgindo assim, sem... Era coisas de criatividade, de momento, né? Você sabe como é o jornalismo, quem lida com as letras, com as palavras, com o jornalismo, as coisas vão surgindo sem a gente programar, né? Sem premeditar. E vão surgindo assim, aparece um personagem, aí você cria a raiz, era aquelas coisas dos pigarros dele, dos pigarros, e eu acho que até muita coisa ficou na memória. Tanto você lembra aí de Brisa, é o Brisa que não alisa. Dudu, aqueles olhos verdes. Era uma marca minha, um estilo meio fantasioso que eu acho que até funcionou. Você, Adalberto, manteve, depois que deixou o Colunismo Diário, contatos com o mundo político ou não abandonou? Não, mantive sempre contatos com o mundo político, não como repórter, mas uma convivência, formei uma memória do mundo político, de conhecer as pessoas, convivendo sempre, ocasionalmente, sem aquela obrigação de fazer entrevista, de frequentar muitos eventos, muita coisa, mas a política é uma coisa que termina sendo marcante na vida profissional e a gente não consegue se desligar, não. Naturalmente, as coisas acontecem, você vai convivendo e vai se alimentando e realimentando estas informações. Adalberto, a política mudou daquele tempo para hoje? Muito, muito. Eu acho até natural que eu não sou saudosista, não. As coisas se renovam e agora no Brasil houve mais que uma mudança, houve uma revolução de costumes da política. O Brasil hoje está o Brasil virou um vulcão, né? Diz que o vulcão está em erupção, né? A gente está no rumo do imponderável, a gente não sabe o que vai acontecer no final deste ano com essas eleições de presidente da República, a gente não sabe o que vai acontecer, não. É um vulcão em erupção esse Brasil. Bom, é porque naquele tempo, né, Adalberto, a gente sempre ouvia, olha, negócio com desembargador, com juiz, eram os homens da capa preta, não podia mexer, né? Hoje, um ministro do Supremo é chamado de mentiroso, de canalha, de não sei de quê. Mudou isso daí também, a falta de respeito com o Supremo. Falta de respeito com autoridades constituídas em geral, né? Que merece verdadeiramente, eu entendo que, olha, existe aquele princípio antigo, que a gente conhece, que você deve tratar os mais velhos, sem querer falar em ser, não é pelo fato de ser mais velho, não, mas as culturas mais evoluídas do mundo, vamos dizer, no Japão, que você conhece, as pessoas mais idosas merecem sempre reverência, né? Assim como as autoridades constituídas, presume-se que sejam dotadas de uma evolução profissional e humana. Então, são merecedoras de respeito, de deferência, né? Deferência. Até os profissionais. Vamos dizer, um profissional novo, um estagiário, trata o profissional mais antigo com devido respeito, né? É o que se chama, em termos humanos, pessoais seria o respeito humano e pessoal. E em relação às autoridades constituídas, merecedoras de respeito também. Crítica, sim, crítica faz parte faz parte do ofício em todas as áreas. A crítica sempre respeitosa, devidamente respeitosa. E como observador, Adalberto, como é que você está vendo a eleição em Pernambuco, com 4 candidatos aí? Pelo menos tem mais outros, mas os 4 que estão na briga. Vai ser dura a eleição? Sem dúvida. Existe um princípio que diz o seguinte: não tem nenhuma eleição majoritária fácil. Não tem eleição majoritária fácil. Você tem aí o seguinte: o candidato do governo
dispõe da herança toda, todo o legado do governo, né? Dispõe de todo o legado do governo, que é o Danilo Cabral, a estrutura partidária, a máquina partidária, sem dúvida, ele é forte. Não nego, é inegável isso. Os diretórios, a máquina, vereadores, prefeitos, deputados, ele é forte. De outro lado, o que eu acho que pode ser um fator desgastante é aquilo que chama de a fadiga do poder, né? Fadiga do poder. Ao longo de 16 anos, o poder sempre causa a fadiga do poder, a fadiga dos metais, né? Fadiga dos materiais. Isso, naturalmente, que... Oh, desculpa, o pigarro. Naturalmente que causa um certo desgaste aos governantes atuais. Existe a renovação, os jovens aí, o de Petrolina, um cara... Miguel Coelho, é um camarada jovem, Raquel Lira, impetuoso, de boa presença. Raquel também, uma moça dinâmica. Todos eles, o Anderson tem uma estrutura nesse meio evangélico, ele é muito influente. Agora, tudo isso são interrogações, né? São interrogações. Não houve as convenções partidárias ainda, que serão daqui até o próximo mês, acredito. Nas convenções vai afunilar mais, né? E depois que afunilar, a gente vê as definições. Eu acho que essas pesquisas atuais não refletem exatamente a realidade, não. As coisas são muito fluidas ainda, são fluidas. E vão decantar e vão se definir mais daqui até agosto. Agora, as campanhas eleitorais que você cobriu, Adalberto, foi forte a influência nacional para a eleição local? Foi forte, sim, foi forte. Bom, cada eleição tem uma característica sua, né? Toda eleição tem sua característica. Agora, o fator nacional, sem dúvida é importante. Hoje, o fator nacional seria o quê? Lula do lado das esquerdas, Lula e Bolsonaro. Isso havia... Você não acredita em Simone Tebet, não? Olha, não, a terceira via, eu escrevi até um artigo que dizia o seguinte: terceira via é um pau de sebo. O camarada se esforça, mas está difícil. A polarização aqui é até um fator, não é só o Pernambuco, não. No Brasil, não. É nacional, é internacional. Você vê, nos Estados Unidos, sempre afunila. Aí é democrata e republicano. Uma terceira via eu vejo muito improvável. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o jornalista José Adalberto Ribeiro. Zé Adalberto Ribeiro, você lançou recentemente esse livro que conta a história de um dos maiores políticos pernambucanos, né? Inocêncio Oliveira, que teve vários cargos, né? Brincava que ele dizia que era toalha, não saía da mesa, né? Ele estava sempre na mesa da Câmara. Como foi a ideia de fazer a biografia de Inocêncio? Olha, eu convivi com Inocêncio quando colunista do Diário de Pernambuco. Ele sempre foi um camarada veja, eu acho que não é pouca coisa, o camarada sair de Serra Talhada e conquistar os principais cargos da mesa diretora da Câmara, ser das cabeças pensantes mais importantes, para todos os cargos, ser vice-presidente constitucional e presidente da República interino. Então não é pouca coisa. E eu tive uma admiração pessoal por ele, era colunista do Diário de Pernambuco, convivi com ele. Depois eu fui assessor de Inocêncio Oliveira, assessor da Câmara dos Deputados e assessor mais próximo dele, de Inocêncio Oliveira. Então eu construí uma memória política de Inocêncio. Construí a memória dele, da trajetória dele. Então o ano passado, 2021, ele me convidou para escrever essa biografia dele. Eu aceitei de bom grado, porque acho que é um personagem relevante
marcante na história de Pernambuco. Achei formidável essa ideia e trabalhei durante 7, 8 meses. Que escrever um livro, você sabe o que é. Até eu pensei numa coisa para dizer, que você é escritor também. Escrever um livro é uma aventura que eu digo no sentido humano até, humano. Você escrever um livro é uma criação, eu considero isso para mim um patrimônio maravilhoso ter escrito. Esse é o terceiro livro que eu escrevo. Qual foram os outros dois? Eu escrevi a biografia de Agamenon Magalhães, lançado pela Assembleia Legislativa. O ano passado escrevi também um livro chamado Planeta Micróbio, lançado pela editora Mas é muito Bagaço. gozado, muita gozação, Planeta Micróbio. Planeta né? Micróbio. Tem muita informação, tem ironia também, aquela coisa, mas em termos de... Foi muito bem aceito, Planeta Micróbio. O Planeta Micróbio, eu falo em vacinas, a descoberta das vacinas, do microscópio, aí eu entro também naquela coisa meio mitológica, de Arca de Noé, eu faço umas viagens assim meio filosóficas. Mas é muito gostoso de ler. Você leu, então. As vacinas, a descoberta das vacinas. Não foi só essa pandemia, não. Descoberta das vacinas, as pandemias do passado. Tem gente que imagina que esse corona é um fato novo. Não, toda a tragédia, vou aproveitar no seu programa, dar um dado importante. Do conhecimento geral. A maior pandemia que já houve na história da humanidade foi a chamada peste negra. Peste negra, na era medieval. Matou 1/3 da humanidade na época, 1/3 da humanidade. 300 a 350 milhões de pessoas, milhões de pessoas, 1/3 da humanidade. Mudou a história do planeta. Hoje, naquela época, não havia vacina, não havia tecnologia, havia a crença que isso era um castigo dos céus, para a humanidade pecadora. Hoje, depois disso é que veio a descoberta do microscópio, da microbiologia. Pasteur e cientistas descobriram o mundo microbiológico e as coisas estão hoje, as vacinas são mais rápidas e é mais fácil, em termos científicos. Nada é fácil não, mas existem instrumentos para combater as doenças. Mas doenças fazem parte, as pandemias e epidemias fazem parte da história da humanidade. Voltando aí no Censo, era uma pessoa, né? Que graças a Deus ele está vivo. Muito católico, ele não deixa de ir para a missa de jeito nenhum, né? Católico. Sempre fim de semana ele frequenta a igreja lá do Terminal de Boa Viagem, aquela igreja do Terminal de Boa Viagem. Atualmente que ele está mais recolhido por conta de... Ele passou o tempo da pandemia todo recolhido em casa, se precavendo. Então, mas ele é fiel à missa, que seja mesmo na televisão ou presencial, ele é fiel. Tem a devoção à Nossa Senhora, a Nossa Senhora dele, a Nossa Senhora da Penha. Ele é devoto, verdadeiramente devoto, é católico por tradição familiar, da mãe, do pai, ele é devoto de Nossa Senhora. Agora, antes da pandemia, quando ele ainda ia ao escritório dele, era uma verdadeira fila de políticos, né? Para ouvir os conselhos dele, né? Era uma romaria. Nas segundas e sextas-feiras, casa cheia ali no escritório em Biribeira, casa cheia. Ele chegava de Brasília na sexta-feira saía direto do aeroporto para o escritório, a tarde toda recebendo políticos, dezenas, deputado, prefeito, ex-prefeito, vereadores, líderes em geral, na sexta-feira. Na segunda era o dia todo também, recebendo lideranças de todo o Estado, encaminhamento de pleitos para o governo do Estado, para o governo federal, articulações, a eleição, diretório, aquela coisa toda. Era verdadeiramente uma romaria naquele escritório da Embiribeira, Rua Muribeca. Marcou época, e no senso que ele era mobilizador, ele era um agregador, E muito político torcendo para que agora ele volte. Acabou, ou diminuiu a pandemia, para ele voltar para o escritório, para ouvir os conselhos dele, né? Ele mantém articulações, ele está em casa,
Ele está em casa, ele mora aqui na Avenida Boa Viagem, está em casa. Ele se acautelou muito nessa pandemia, por conta da idade e certas restrições pessoais que todos nós temos. Ele se recolheu, mas ele continua cabeça boa, lúcido, ele lê diariamente, se informa. Só para dar um exemplo ilustrativo a você. Nessa experiência que eu tive de escrever a biografia dele, às vezes eu mandava algum material, vamos dizer assim, só um exemplo, pequeno exemplo. Eu ia escrever 1953, aí eu digitava errado, 1853, o 8 em vez do 9. Aí ele notava assim, olha que é um 9, 1900, não é meu. Então ele é um camarada lúcido, cabeça pensante, sempre continua com a memória e com a lucidez privilegiada. Agora, ele só tem filhas, né? E Filhas. nenhuma deu para a política, né? Não, tem. Teve um tempo que se falou que uma seria... Houve uma cogitação de uma das filhas dele, que é empresária, mas questão familiar, eles optaram... Agora, teve um neto que uma vez ele foi para a Serra Talhada fazer... O neto dele é o Victor. O neto dele é um rapaz jovem, atualmente morou em São Paulo, faz a ponte, São Paulo, Serra Talhada, Recife. Esse rapaz foi candidato, mas não chegou a vencer a eleição para prefeito, não. Mas é um rapaz que tem motivação para a política. Tá aí, stand-by. Ô Adalberto, depois que você teve esse contato todo, escreveu o livro, qual é a maior virtude de Inocêncio e o maior defeito? Olha, a maior virtude, o que eu diria a você é o seguinte, é a dedicação, o espírito público dele. Ele é ligado permanentemente nas questões locais, das demandas do interior. Serra Talhada, há quem diga o seguinte, existe Serra Talhada, duas Serra Talhada, antes e depois de Agamenon, e depois, e mais recente, antes e depois de Inocêncio Oliveira. Essa é a grande virtude dele, é o espírito público, dedicação. O maior defeito, meu Deus, fica a gente meio eu não tenho a dizer o maior defeito dele, não, porque ele é um camarada, como todos nós, humanos, ele deve ter alguma coisa mas nada que seja assim, tão saliente, tão relevante para eu criticá-lo, não, entende? Eu me considero um admirador de Inocêncio Oliveira. Agora, Inocêncio Oliveira, né, Adalberto, ocupou esses cargos todos, né, tem uma vida, tem um hospital lá em Serra Talhada, mas ele nunca saiu do Brasil, ele nunca quis ir ao exterior. Perguntei, você não conhece o Pato Donald? Ele disse, não, nunca saiu do Brasil. Olha, ele já foi aos Estados Unidos. Foi, né? Foi aos Estados Unidos naquele tempo quando ele foi vice-presidente, ele foi acho que foi Paraguai, alguma coisa assim. E nos Estados Unidos, vou contar um fato, que está no livro aí. Nos Estados Unidos, ele foi um fato lá em Nova York, uma dessas missões oficiais, que você sabe que ele tem aquele problema da voz, né? Gagueira, aquela coisa. Ele fez um curso aqui com essa fonoaudióloga muito conhecida essa área artística. Bette Miller, essa Glorinha é um nome, Bette Miller, não sei se estou pronunciando certo, fez um curso de dicção para recuperar essa falha que ele tinha de gagueira. E nos Estados Unidos ele conheceu um camarada também que está num livro aí, eu não lembro do camarada não, mas era um professor internacional, sei lá, um camarada aí considerado o top camarada nessa questão de fonoaudiologia. Ele foi lá e fez um curso com esse camarada, um curso intensivo ele é dedicado, quando ele se dedica a uma causa, ele persevera. Talvez ele tenha dito que nunca fez viagem de turismo. De turismo, não fez viagem de turismo, não. Você veja, ele não fazia viagem de turismo, não saía daqui. A viagem dele era a ponte aérea, Serra Talhada, Recife, Brasília. Agora, o Adalberto, Inocêncio Oliveira faz falta na política pernambucana? Olha, ele teve a época dele, o apogeu dele. Foi influente,
foi influente nas sucessões estaduais, foi influente, foi marcante, tudo bem, mas ele próprio entendeu que deveria se recolher para dar vez, ele próprio confessa isso, se recolheu para dar vez aos mais jovens. Agora, o que eu digo de fazer falta seria o seguinte, ele deixou, tem um legado dele, que é o exemplo dele, tem um legado dele. Então, a falta que ele faz pode ser compensada por este legado, por essa... Ele é um conciliador, né? Ele era um conciliador. Sim, é um conciliador, mas ele era um camarada muito firme também. Ele não faz muito aquele estilo de ser muito conciliador. Ele é mais afirmativo, digamos, ele é mais afirmativo do que conciliador, entende? Conciliador por excelência seria o Marco Maciel, ele é mais arrojado. Nós queremos agradecer a José Adalberto Ribeiro, continua do nosso tempo. Agora, Albertovski, negócio com Putin, ele está junto com Putin. Albertovski, né? E esse livro pode ser encontrado aonde? Está nos pontos de venda da CEP Editora, a quem eu agradeço muito, sou muito grato pela deferência, pela acolhida. A CEP foi uma editora de prestígio nacional, extraordinária empresa, sob a direção de Ricardo Leitão e a equipe dele. Está nos pontos de venda da CEP e nas livrarias da cidade. E o próximo livro de Adalberto, qual é? O próximo livro já estou escrevendo, espero lançar até o final, já está concluído. Chama-se Planeta Palavra. Planeta Palavra. Planeta Palavra, eu digo, só uma síntesinha rápida. Eu digo, números são infinitos, é o subtítulo, números são infinitos, palavras são mais infinitas que número. Então, o meu nome, houve Planeta Micróbio, houve Inocêncio e agora vai ser Planeta Palavras, constando de artigos da minha fase, aquela fase do diário, artigos atuais, poesia e algumas digressões filosóficas, sem eu ser filósofo. E para terminar rapidinho, algum político está na sua mira para fazer a biografia? Não, mas pode surgir, né? Surgindo, eu analiso e pode ser que vamos mandar brasa. Nós queremos agradecer Zé Adalberto por poder estar e dar os parabéns, porque esse livro é realmente maravilhoso, destacando uma pessoa tão importante em Pernambuco, como foi o deputado, como é ainda o deputado Inocêncio Oliveira. Um forte abraço e até amanhã. João, só um minuto para eu agradecer a deferência do seu espaço privilegiado, você como o ícone do jornalismo de Pernambuco. Muito obrigado e até amanhã, se Deus quiser.